Vamos ouvir o Donizete para nós o louvor do Senhor. Logo após o presbítero Arnaldo estará orando e o cooperador Josué estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz por essa oportunidade. Outrora nós não tínhamos o privilégio de estar na presença do Senhor para adorar e exaltar o nome dele. Mas o Senhor Jesus nos salvou e hoje nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome dele, porque ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Aleluia. Eu queria dizer para a igreja que nós estamos muito felizes que o Senhor Jesus tem permitido novas realizações na nossa vida. E Ele sabe de todas as coisas. E nós estamos aqui unicamente para agradar o Senhor Jesus. Aleluia. Eu tenho cumprimento a nova igreja com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz de estar aqui nessa noite e poder louvar o nome do Rei. Estou aí tocando com os meninos, está muito gostoso, né? Mais um baixista e Jesus está mandando para cá esse gato de ouro. E aproveitar a oportunidade, eu não sou pastor, não sou dirigente, como o senhor, mas as quinta-feiras está ficando gostosas, né? O Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, por convidar os irmãos para vir. Muitos irmãos não veem a responsabilidade de sábado, porque nem todos têm faculdades, né? Então vamos estar aqui adorando o nome do Senhor. A quinta-feira está melhorando. Tem vezes que tem 4 pessoas, 5 pessoas, hoje já tem bastante. Amém, irmãos? Às vezes você vem pensando hoje que não tem. Vamos cantar um hino barato. Pega aí, pai. Vamos pegar uma palavra. Sião Celeste. Quem souber o nome, eu nos ajude. 141. Sião Celeste, vou cantar aquele final se abre. Sião Celeste, ajude nós aí. Sião Celeste, quem souber. Oi? E 42. 142. Quase acerta, né? 141. Isso. Tá pura pra nós,
glórias a Deus. Como é bom sentir a presença de Deus. Ah, se todos sentissem. Aleluia, que maravilha, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O presbítero Arnaldo estará orando. O Josué estará pregando a palavra do Senhor. Quero cumprimentar o nosso Pai do Senhor. Vamos orar. Vamos apresentar o nosso pregador dessa noite, né? Para trazer uma palavra maravilhosa. Não daquilo que nós talvez pensamos, eu quero ouvir essa mensagem. Não, o Espírito de Deus é Ele que trabalha, tá? Vamos orar. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nesta noite, Senhor, estamos na Tua presença mais uma vez. Estamos representando o Teu Filho, Senhor, que vai trazer a mensagem da Tua palavra. Senhor, ajuda eles. Dai graça nessa noite, sabedoria, Senhor. Usa Ele, Pai, através do Espírito Santo, para que a Sua igreja está aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos ler a partir do verso 10. Muito feliz em retornar na quinta-feira e ver que Deus já está movendo nesse lugar e as pessoas estão entendendo, estão vindo adorar o nome de Jesus. Depois da pandemia, teve alguns momentos de tristeza nas quinta-feiras. Mas o Senhor, que é o dono da obra, é Ele que move o coração dos crentes e eles retornam a adorar o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, a seguir diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Senhor, aqui está a tua palavra. Eu não tinha agenda para pregar hoje à noite, Senhor, mas o Senhor moveu meu coração para estar aqui, e aprove o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, foi-me dada a oportunidade. Os teus filhos precisam ouvir a tua voz, Senhor. Use de misericórdia com a minha vida e com a vida deles, para que apenas o teu Espírito possa bradar essa noite nos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, poder sentar. O
Eu confesso que o Senhor tem me feito queimar essa palavra no coração desde ontem à noite, num propósito de oração que nosso líder irmão Elton, Deus tem colocado no coração dele, e começou um propósito de jejum, oração e leitura da Bíblia. E qual é o propósito? 7 minutos de leitura da palavra de Deus diariamente e mais 7 minutos de oração. E nós consagrarmos a nossa vida todos os dias e até o dia 28 um propósito para que o Senhor multiplique e cada um possa ganhar mais de uma alma para Jesus. Então o propósito é multiplicando, que cada jovem, que cada adolescente que está nesse propósito, além de ler a palavra, além de consagrar sua vida, até o dia 28 tenha ganhado mais uma alma para o Senhor. E Deus está movendo o coração dessa mocidade. Deus está trabalhando no nosso meio. Porque toda vez que você ergue um altar e sacrifica ao Senhor, Deus se manifesta com fogo para consumir o sacrifício. Sempre foi assim. Sempre. Eu vi uma colocação do pastor, aquele que canta Poderoso Deus, fugiu o nome agora, mas sabe quem? Cirilo. Antônio Cirilo. E ele fez uma colocação muito interessante. Ele disse: a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, não é quando está cantando. A primeira vez que aparece a palavra adoração, que alguém adora ao Senhor, é quando Abraão está oferecendo Isaac como sacrifício. Então a palavra adoração não está ligado apenas ao louvor. O louvor também, porque a gente chama de sacrifício de louvor. Se o louvor for um sacrifício, Donizete, Rosa, e vocês apresentando, foi lá em Médici, se sacrificou para estar lá. Quando você apresenta um sacrifício de louvor, se tiver sacrifício no seu louvor, ele tem adoração. Se ele não tiver sacrifício, é só cante. Porque o Senhor se manifesta onde há sacrifício. Essa palavra em que ontem passou justamente nesse texto, na hora que estava lendo, e começou a queimar no meu coração, porque aqui, o versículo 10, diz assim: olha, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Como é o nome do discípulo? Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. Por muito provável, Ananias estava orando. Por que eu digo que muito provável? Porque já tinha acontecido o Pentecostes, e o pessoal estava inundado ainda sobre o Pentecostes. Depois do Pentecostes aconteceu uma perseguição à igreja, tanto que Saulo, que nós vamos falar dele daqui a pouco, ele já tinha consentido na morte de Estevão e estava com carta para matar o resto dos crentes. Então, quem estava em casa, meu irmão, não estava assistindo televisão, não, estava orando e perguntando ao Senhor: Senhor, será que hoje que é o dia de eu ir, ou vou durar mais um dia? Era para ver se durava mais um dia. É tanto que a carta de Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro, ele escreve para uma igreja que estava escondida com medo de morrer. Escondida. Não adiantava falar assim: olha, pega a chave aqui da sua casa, do seu carro. Ele não queria chave de casa nem de carro. Carro não existia na época, e casa. A Bíblia diz que o povo vendia suas propriedades, entregava tudo aos pés dos apóstolos, porque ninguém esperava mais que ele voltar a morar em casa. Não tinha que morar em casa. Era só o evangelho. E nesse fato aqui, Jesus falando com Ananias. E a Bíblia relata assim: e disse o Senhor em visão: Ananias. E ele disse, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E aqui está falando de um homem que ele tinha tanta convicção que era Deus que estava falando com ele. Ele estava falando com Deus, e a qualquer hora Deus falou no coração dele.
Ele não perguntou quem é que está falando, porque lembra quando Samuel, ele foi lá em Eli, a voz está me chamando, é o Senhor que está me chamando? Então, tinha essa dúvida, é ou não é? Aqui não, Ananias não tem negócio de dúvida. Quando Jesus bradou no coração dele, falou, Ananias, ele falou, ô Senhor, estou aqui, pode dizer. E ele respondeu e disse, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele para que tornasse a ver. Aí Jesus terminou de contar e Ananias respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido acerca desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? Aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Você percebe que esse diálogo é de... Só Ananias já falou assim, o senhor não sabe quem é esse homem que o senhor está falando, esse tal de Saulo. Jesus, o senhor não tem ideia de quem é esse homem, vou contar para o senhor quem é esse homem. Aí ele começa a contar para Jesus quem é Saulo. Mas Jesus, muito educado, porque se fosse eu tinha falado, ei, eu sei quem é Saulo, não é você que sabe, quem sabe sou eu. Quem conhece Saulo, Ananias, sou eu, não é você. Não, mas Jesus dá um desconto aqui para Ananias. Diz assim, disse porém o Senhor, vai. A mãe tinha negócio, a mãe quando mandava a gente no canto, vai lá. Aí a gente começava a questionar, não, mas já disse, vai, só vai. Não tinha mais nem menos, vai. O Senhor já mandou ir? Vai. Porque este é para mim um vaso escolhido. Tipo assim, eu sei de quem isso está falando, é da mesma pessoa que nós estamos falando, mas olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Muitas das vezes, a gente se identifica muito com Ananias. Porque o Senhor, Ele fala aos nossos corações. Ele dá prova de que é Ele que falou. Ele dá prova que mandou você ir. Vai. Só que essa da filha questiona, Senhor, vai para onde? Não, para lá não, lá eu já fui. Mas fala, aquele não tem futuro, Senhor. Como é que eu vou falar do evangelho para ele? Como é que eu vou orar para um homem que xinga os crentes, que xinga nós tudinho, que maltrata a gente? Tem muito de Ananias em nós. Tem muito de Ananias em nós. Que conhece que é o Senhor. Que o Senhor já falou em sonhos, que o Senhor já falou na palavra, que o Senhor já usou profeta. E disse, vai. Mas eu e você, às vezes, ainda está questionando o Senhor. E querendo dizer ao Senhor o que Ele já sabe. Senhor, mas aquela pessoa é muito ignorante. Jesus já sabe o que é. O ministério de Ananias foi um ministério poderoso. Aí você me pergunta, me fala qual foi a outra alma que Ananias ganhou? Não sei. Só sei que ele ganhou uma alma que escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Que depois de Cristo, foi o único que teve coragem de bater no peito e falou, olha, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Único. Um ministério poderoso, implantou várias igrejas. Agora, Ananias foi lá, orou por esse homem. Depois da teimosia dele, ele foi lá, orou. Eu vou pulando aqui. E Saulo, que estava cego, não conseguia enxergar, quando Ananias orou,
ele voltou a enxergar para a glória de Deus. E esse homem, a qual Ananias estava se recusando a orar, saiu dali e foi para a sua família dar uma boa notícia, dizer para os pais dele que agora ele encontrou Jesus. Só que ao ele fazer isso, ele é deserdado. Ele voltou para Tarso, na Grécia. Ele é deserdado. Calcula, alguém de família nobre, família rica. Quando Paulo fala, eu fui formado aos pés de Gamaliel, somente aquela família nobre que tinha condição de fazer faculdade. Não é condição só de dinheiro, era porque só os ricos, só os nobres, da linhagem nobre é que podia fazer faculdade. Não tinha isso. E aí, se formar aos pés de Gamaliel, um seminário aos pés de Gamaliel, Gamaliel é um dos mais respeitados mestres da época. Gamaliel era tão invocado, ele era tão respeitado, que só deram a trégua de perseguir a igreja, de matar os crentes, porque Gamaliel entrou no meio e falou, peraí, calma. Chegou no conselho, reuniram o conselho de Jerusalém, e falou, nós temos que dar um jeito de parar esse povo. Deram ordem a Pedro, para não pregar mais. Olha, você não fala mais desse homem. Aí Pedro inventa de falar de Jesus, continuar falando de Jesus. O que eles reuniram? Prenderam Pedro, meteram no xilindró. Meia-noite o anjo chega lá, abriu a porta, e Pedro voltou. Para onde que falou? Vai para a igreja pregar. E Pedro volta para a igreja pregar. Quando Pedro está na igreja pregando, falou, você sabe quem está na igreja pregando? Quem? Pedro. Mas não estava preso? Não, vamos lá. Mandou lá ver, traga de novo. Aí trouxe para o conselho. Estou abreviando aqui para você entender. Aí Gamaliel tinha tanto crédito, que eles queriam, reuniu, viu que era Pedro mesmo, vamos ver se é ele mesmo, viu que era ele mesmo, falou, agora vamos matar. Na hora que apelou para matar, Gamaliel falou, não, se acalma. Já apareceu aí uns teudos, que reuniu um grupinho aí, e disse que era bambambam, que ia resolver, e que era revolucionário e tal, e não deu em nada. Apareceu outros grupos, e já se acabou. Então, se esse negócio não é de Deus, vai se acabar já. Agora, se é de Deus, quando der 2025, eles vão reunir lá na Igreja Assembleia de Deus e dar glória ao nome de Jesus, porque ninguém consegue parar. E aí foi por isso que eles deixaram seguir. Mas Paulo, que cursou aos pés de Gamaliel, chegou no meio da sua família e a família deserdou. Aceitou quem? Jesus. Um homem que estava prestes para assumir um cargo como fosse hoje o Supremo Tribunal Federal, a corte mais alta do país, largou tudo para virar a Bíblia. Virou Bíblia, virou crente, deserdou. E aí Paulo foi para a Arábia, e lá na Arábia, 3 anos e meio, ele foi aprender a trabalhar fazendo tenda. Paulo nunca tinha feito tenda até então. Paulo não faz tenda desde criança. Paulo foi fazer tenda na Arábia para sobreviver depois que foi deserdado pela família. E aí começa o sofrimento de Paulo pelo Evangelho. Paulo volta, 3 anos e meio. Quem tem coragem de ficar do lado de um homem desse? Meu irmão, ninguém, o pessoal, nem Pedro, ninguém queria não. Disse que era esse homem longe da gente. Aí chegou um homem chamado Barnabé. Ô irmão, a gente tem que aprender a valorizar os Barnabé. Ô irmão, ninguém dava uma nota de vintém para Paulo. Ninguém queria aceitar ele como crente na igreja. Ninguém acreditava na convenção dele. Barnabé colocou debaixo do braço e falou, não, ele está crente. Deixa esse menino que eu cuido. Você sabia que tem alguém difícil na igreja que alguém precisa cuidar?
Não é expulsá-lo da igreja. Não é caguetar ele com o pastor. Alguém precisa cuidar dele. Sabe qual é o grande problema da nossa igreja? Eu não estou falando só dessa. É porque nós estamos ansiando para ganhar as almas lá de fora, mas não temos coragem de cuidar das que estão aqui dentro. Nós matamos o nosso irmão e jejuamos para que o Senhor salve alguém lá fora. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Quando eu assumi a liderança de jovens em Alta Floresta, o pastor nos deu a missão que até o final, tinha 30 jovens, e até o final do ano ele queria que tivesse 60 para a gente dobrar. E eu fui para a oração, fui para o jejum. Chegou um dia que eu falei: Senhor, eu não vou dar conta de dobrar, eu não vou dar conta de estragar tanta alma. Como é que eu vou fazer? Me deu estratégia, eu não via nada. E o Senhor falou ao meu coração uma dessas madrugadas: se você ganhar 100 almas, mas perder umas aqui está, você não fez nada. Se você ganhar mais 100 almas e você perder o teu irmão que está sangrando do lado, você não fez nada. Meu Deus, Quando eu canto, choro e passo, eu creio no Senhor está falando. Eu creio assim como vivo o Senhor. Ele está aqui. Talvez não é a mensagem que você esperava, talvez não é a que eu esperava, eu nem sabia que ia pregar. Mas o Espírito de Deus está nesse lugar. Paulo foi expulso da família, aprendeu a fazer tenda e achou Barnabé que cuidou dele. Barnabé chegou, e Barnabé era um homem de Deus. Irmão, se você tem admiração por Paulo, estuda mais sobre Barnabé. Você vai ter mais admiração por Barnabé do que por Paulo. Olha que Paulo é uma bênção, tá? Mas o Barnabé botou Paulo debaixo do braço e levou para Jerusalém. Quando chegou para Jerusalém falou assim: olha, tu acredita nele, então tu vai pagar o preço por ele. Quem está disposto a pagar o preço pelo seu irmão, tu vai pagar o preço por ele. Aqui ele não vai ficar não. Vai lá para Antioquia. E aí foi Paulo e Barnabé para Antioquia. Leva o teu menino sujo para lá, leva para lá. Levou. Passou uns tempos, faz uns 3 anos. Lá vem Barnabé de novo para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém mandou chamar. Porque um dia eles estavam orando e o Espírito Santo disse: separa Paulo e Barnabé para a minha obra. Eu tenho uma grande obra. Você pode estar sendo rejeitado hoje, não se preocupe. Quando o Senhor mandar chamar, mesmo que não goste de você, eles vão fazer igual os Agar, vai ter que engolir. E eles engoliram seco. Quem, Senhor? Paulo e Barnabé. Separou. Paulo vai para a primeira viagem missionária. E Barnabé tinha um sobrinho, um menino bom, jovem. Ô tio, eu vou com vocês. Parece mineiro. Posso ir com vocês? Pode. Bora. Só que João Paulo, na segunda cidade, viu o sofrimento e falou: não dá para mim não, tio. Vocês seguem que eu vou voltando. Voltou para casa por causa da mãe. Voltou. Quando eles terminam de vir, contando na primeira viagem missionária o resultado, e quando o Senhor abriu as portas, e como o Senhor salvou, e como o Senhor batizou no Espírito Santo, aí eles planejaram a segunda viagem. Quando planejou a segunda viagem, você sabe quem queria ir na segunda viagem?
João Marcos. João Marcos falou assim: olha, eu vi o testemunho de vocês, o quanto o Senhor operou nessa vida, eu também quero ir. E aí o Paulo, que todos nós admiramos, falou: mas eu, de jeito nenhum. O cabo frouxo que volta no meio da estrada não serve para andar comigo, não. Tem que ter uma cinta. Você não tem cinta. E aí foi nesse momento em que Barnabé, para não perder o menino, falou: Paulo, então você vai mais Silas. E aí vou para a Espanha, levando João Marcos. E Deus no meio da estrada foi tratando o orgulho de Paulo. Paulo, se muita gente se identifica com Paulo, de repente tinha uma qualidade, não tinha defeito não, né? Paulo era muito orgulhoso. E foi não eu que digo, é a Bíblia que diz. Ele diz assim: ó, conheço um homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, foi levado até o terceiro céu. E lá ele ouviu palavras inefáveis, mas para ele não se orgulhar, não soberbecer pela revelação que ele recebeu, foi lhe dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. Deus colocou um espinho na carne de Paulo para tratar o orgulho. Para tratar o orgulho. E às vezes, Deus tem revelado para eu, para você, para nós. E a gente não entende por que tanto espinho. Porque o Senhor também quer tratar o nosso orgulho. Deus quer tratar o nosso orgulho, nós somos orgulhosos demais. E o Senhor quer nos tratar. O Senhor quer nos tratar. Estou encerrando. Na última carta, Paulo está para morrer. Quando deram a notícia da sentença para Paulo, que Paulo escreve a última carta a Timóteo, ele fala: olha, já estou sendo oferecido como sacrifício. Comparando quando eles faziam o holocausto, que ofereceu o cordeiro para ser imolado, porque eles iam ser decapitados. No momento da notícia, ele começa a dizer: olha, cuidado com Alexandre. Alexandre deu muito trabalho para a gente, cuidado com ele. Timóteo, cuidado. Aí começa: ô Timóteo, quando você vir, traz minha capa, traz meus livros, porque eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí lá, na parte, ele diz assim: ei, me traga João Marcos, ele é muito útil para o meu ministério. Porque na hora da morte, Deus já tratou o nosso orgulho. João Marcos não servia para Paulo, mas se não fosse um Barnabé para cuidar dele, João Marcos teria desviado. Mas Paulo, antes da morte, escreve: traga João Marcos, porque ele me é útil para o meu ministério. Vamos orar? Se coloque de pé. O Senhor quer que nós cuidemos mais do nosso irmão. Eu não sei, aquele irmão que você não viu mais, não sabe onde está. E às vezes a gente, de forma tão falha, quando manda um abraço, às vezes o irmão até já morreu. Não, meu esposo já faleceu já, saudoso. Ou não sabia não, desculpa. Sabe por quê? Porque às vezes nós não se preocupamos tanto com o nosso irmão. E Deus nos trouxe aqui essa noite para que você continue buscando mais almas para o Senhor. Mas antes, cuide dos que está ao teu lado. Senhor, aqui está a tua palavra. Com temor e tremor, ó Deus, porque eu estou falando com a tua noiva. Mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Tu sabes, ó Deus, que eu não sou pregador.
Mas, Pai, eu ainda busco a direção do Teu Espírito, assim como eu sei que esses homens de Deus também buscam. A Tua igreja está aqui, Senhor, que tem a mesma intimidade que tem Ananias com o Senhor, que Ananias tinha com o Senhor. Mas muitas das vezes fica questionando o Senhor, tentando falar para o Senhor que o Senhor já sabe, mas que nós possamos despertar e ir cumprir o ídolo do Senhor, fazer aquilo que o Senhor ordenou. Pai, desperta o nosso coração para que possamos cuidar mais do nosso irmão. Abençoa cada um dos teus filhos, em o nome de Jesus. Amém. Quer esse aqui? Glórias a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos desta comunidade. Nós continuamos firmes na presença do Senhor. Uma vez eu ouvi um certo pregador dizendo: todos nós tivemos um Barnabé na vida espiritual. E que nós sejamos um Barnabé para a vida de alguém. Glórias a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. E todos podem dizer amém. Está terminado nesta noite. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Está na noite dos caminhos.